O texto que eu quero compartilhar com os irmãos fica em Salmos 145, verso 18. Um texto muito pertinente. Ele tem uma declaração aqui que o salmista Davi está atestando. O salmista está atestando, está dizendo que é assim que acontece. Quem achou esse texto, lê para nós em alta voz. Perto está o Senhor, de todos que o invocam. Amém? Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. A inteireza de coração, a sinceridade de coração, a prontidão, a pureza, o estar na presença de Deus limpo das intenções. E hoje eu quero falar com vocês, a partir desse texto, como sentir a presença do Senhor. Como sentir a presença de Deus. Se tem uma das coisas que é extremamente mais importante e desejada por muitos servos do Senhor, é estar sentindo a presença de Deus. É estar como que flutuando. É estar com os pés na terra, mas o coração e a cabeça no céu. Saber que quando este vernáculo, este mundo físico, ele é apenas uma camada de uma existência que representa uma existência muito maior, que é o mundo espiritual, que é a presença de Deus. A presença de Deus não pode faltar em nossas vidas, porque se a presença de Deus faltar em nossas vidas, o que resta é apenas um deserto. Se a presença de Deus faltar em nossas vidas, o que resta é um coração, como diz aí, um coração peludo, porque é a presença de Deus em nossas vidas que nos guia pelo caminho do amor e da justiça. Porque a presença de Deus em nossas vidas faz total diferença. Mas nós vivemos aí num mundo muito antipático. Vivemos num mundo em que as nossas preocupações tomam conta, e o que está mais presente em nossas vidas são as dificuldades, as angústias, os desejos. Talvez o que esteja presente na vida de muitas outras pessoas seja a necessidade de agradar, ou talvez seja a necessidade de realizar alguma coisa na vida para provar a sua existência ou para chamar a atenção. A verdade é que muitas vezes a presença de Deus sofre uma grande competição. E o coração do servo do Senhor muitas vezes está povoado. E os seus desejos muitas vezes estão em rotas diferentes. Estão em rotas que, em vez de nos aproximar da presença de Deus, muitas vezes nos distancia e nos coloca num estado de congelamento. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios que nós não podemos extinguir o Espírito Santo de Deus, para que nós não possamos nos embriagar, encher a cara de vinho, que traz outros tipos de presença, falsas, irreais, alucinógenas, como uma fuga de uma realidade para tentar preencher o vazio de Deus, mas enchermos do Espírito. Já em outro momento, em uma de suas cartas, ele fala para que nós jamais venhamos extinguir o Espírito Santo de Deus, ou seja, extingui-lo, exterminá-lo completamente da nossa vida, a ideia da existência da presença de Deus. A presença de Deus, ela deve ser algo muito desejada. Muitos de nós queremos a presença de Deus somente nos tempos de tribulação.
Nós só fazemos menção do nome do Senhor quando as coisas não estão indo muito bem, quando as portas batem na nossa cara, quando o medo nos assola, quando vem a opressão, quando o coração aperta. E aí nós usamos da revelação da palavra de Deus para buscarmos a presença de Deus. Como que a tribulação fosse o único meio pelo qual pudéssemos insistir na presença de Deus, o que não é verdade, e o que não pode ser um parâmetro e um padrão de relacionamento, porque o texto aqui está falando que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. É invocar a Deus a partir de Deus, é invocar a Deus independente da circunstância, é querer sentir a presença de Deus. Muitos de nós, infelizmente, estão com estômagos revirados, porque estão sentindo a presença do medo, do inimigo, da circunstância, da situação. Outros sofrem por ausência, mas não pela ausência de Deus, por ausência de coisas, de pessoas. Mas a questão que eu quero deixar bem claro aqui: você almeja pela presença de Deus? Você almeja perceber que Deus anda com você e está com você a ponto de você, como esse hino que nós cantamos, seguro estou, não tenho temor do mal, ele possa ser algo muito significativo para as nossas vidas? Sentir a presença de Deus a ponto de nós termos até mesmo um tipo de atitude meio que diferente. Acordar de manhã e falar: bom dia, Deus. Acordar de manhã: bom dia, Espírito Santo. Ir para a noite e falar: bênção, Pai. Muito obrigado por essa jornada que tivemos nesse dia. Saber que essa presença de Deus vai irradiar força nos impactos que nós enfrentamos, dos desafios do dia a dia. Porque sem essa presença de Deus, com certeza, como os nossos corações serão consolados? Sem essa presença de Deus, como nós vamos ouvir esta voz tênue que vai falar aos nossos corações qual é a melhor decisão que podemos tomar? Sem essa presença de Deus, como é que podemos enfrentar o inimigo sem medo? Enfrentar os desafios e olhando na cara dos desafios, na perspectiva da fé, na certeza de que maior é aquele que está conosco do que aquilo que está no mundo. Porque a presença de Deus nos encoraja. A presença de Deus, além de nos encorajar, é um Deus que está conosco em nós e através de nós. E isso nos fortalece. Bom, meus queridos, a Bíblia revela algumas pessoas que nos ensinam, que viveram de tal maneira que nos ensinam como sentir a presença de Deus. Mas antes disso, deixa eu perguntar para você: você sentiu a presença de Deus hoje, na sua vida? Quando você sentiu a presença de Deus, como foi? Se alguém perguntasse para você, alguém que não te conhecesse, e alguém que talvez nunca teve uma experiência com a fé cristã, e perguntasse para você, como é sentir a presença de Deus? Como significa isso? Isto resulta em quê? Resulta em alegria, satisfação, resulta em temor, resulta num achatamento, estreitamento da alma? O que significa isso? Resulta em sentimento de liberdade? Como é sentir essa presença de Deus? A pergunta: você sentiu e tem sentido, tem buscado? Você tem buscado a presença de Deus na sua vida? Hoje o Senhor me visitou, será que a gente pode dizer isso? Hoje a presença de Deus visita-me, ou eu sinto que ela está aqui. Então, por estarmos falando sobre espiritualidade cristã, a pergunta tem que ser esta. Eu tenho que voltar para casa me perguntando: como é essa ideia de sentir? Mas existem alguns personagens bíblicos que nos traz algumas elucidações que pode nos ensinar como sentir
e como buscar essa presença de Deus, para que a gente possa também dizer, como o texto bíblico de Salmo 148, né? Que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. A primeira personagem que me aparece é Abacuque. Nós acabamos de cantar hoje. Abacuque estava vivendo um período extremamente difícil. A justiça estava pervertida, o mal havia tomado conta, o sacerdócio, as igrejas da época estavam todas corruptas. Era uma situação em que o profeta gritou pela presença de Deus. Gritou para sentir se Deus estava ainda naquele cenário conturbado, confuso, corrupto, cheio de anomalias comportamentais e de uma espiritualidade demoníaca. E ele clama ao Senhor, e depois que ele clama ao Senhor, ele diz, depois que ele apresenta tudo a Deus, ele diz: agora eu vou me recolher e vou aguardar em silêncio a resposta do Senhor. Ele fez um voto um voto de jejum do silêncio. Às vezes precisamos aquietar a nossa alma para sentirmos a presença de Deus, porque Deus não concorre com barulho, com agitação, com briga. Deus não está numa bolsa de valores. As bolsas de valores antigamente era todo mundo gritando num salão, né? Apresentando os preços, aquela coisa toda. Deus não está ali no meio tentando chamar a sua atenção, e você dando ouvidos às vozes ou procurando sentir todo tipo de presença que não seja a presença de Deus, e Deus ali no meio concorrendo com todo mundo. Não, é esse aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, do Salmo 46, é uma verdade. O silêncio da alma, às vezes aquietar, acalmar o coração, pode levar você a sentir a presença de Deus nos momentos mais difíceis de sua vida. Sentir a presença de Deus. O silêncio intencional, o silêncio espiritual. Não é o silêncio de emudecer, mas é o silêncio intencional. Eu vou orar, vou confiar, vou colocar nas mãos do Senhor, e agora eu vou aguardar, e vou aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Outra lição profunda que outro personagem compartilha a nós sobre como sentir a presença de Deus é Daniel. O profeta Daniel, no seu livro Daniel, capítulo 6, versículo 10, descreve que ele tinha orações intensas. Orações intensas. Então, aquele ao cujo Deus está perto é um tipo de pessoa que faz silêncio espiritual, um jejum de silêncio intencional para ouvir a voz de Deus, mas também é uma pessoa de orações intensas. Se tivesse que colocar um medidor nas nossas orações, estaria frio, morno, quente, ou o termômetro estaria em chamas? Porque Daniel, o profeta, orava intensamente, 3 vezes por dia. Existem pessoas que não seguem o mesmo caminho religioso, o mesmo caminho da graça, e nem por isso eles deixam de buscar a Deus através da oração, ou os seus deuses através de oração. Cito aqui a experiência dos muçulmanos. Os muçulmanos, eles, para tentar sentir a presença de Alá, eles oram 5 vezes por dia, sendo que a primeira oração começa às 4 da manhã. Qual é o brasileiro cristão que tem essa busca pelas madrugadas? Dizem que orar pelas madrugadas é bom porque a fila é pequena. Eu não sei se... Gente, é brincadeira. É óbvio que é uma brincadeira. Deus é tão todo-poderoso, tão onipresente, tão onisciente,
que Deus não vai te dar uma senha na tua mão, mandar você lá para uma fila quilométrica. Não, ao contrário. Ele é tão maravilhoso, tão onipresente, tão presciente. Ele é tão Deus que sobre a onipotência do seu ser é tão transcendente que não tem como. Cada um tem, Deus se revela exclusivamente para cada um ao mesmo tempo. Por isso que Ele é todo poderoso. E aí a questão é: será, meus queridos, que mesmo nos momentos mais difíceis, será que abandonaremos esta busca incessante de sentir a presença de Deus? Porque Daniel, mesmo passando por momentos mais difíceis, ele estava passando por um momento tão delicado que ele estava correndo o risco de perder a vida e sendo perseguido injustamente, que são exatamente sentimentos que ninguém gostaria de ter. Você está praticamente quase que sentenciado à morte e depois você está ao mesmo tempo sendo injuriado, caluniado, difamado. Você sabe que tipo de aperto isso traz no coração. Para quebrar essas muralhas, para sentir a presença de Deus, só realmente quem tem sede de Deus. Já viu alguém injuriado? Quem está injuriado, ele quer justiça, não é verdade? Ou quer fazer justiça pelas próprias mãos, ou fica com o coração endurecido ali. E tem gente que fala o seguinte: eu não estou orando por enquanto porque meu coração está duro. Já vi gente falar isso. Meu coração está duro por causa de determinada situação, por isso que eu não estou orando ao Senhor, porque se orar ao Senhor eu vou estar pecando contra Deus. Ao contrário, é pelo fato de você buscar a Deus que o seu coração será quebrantado, que realidades vão ser mudadas. Outro personagem que nos ensina sobre sentir a presença de Deus, até mesmo nos momentos mais difíceis, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes da sua prisão, ele buscou a Deus e a sua oração não foi superficial. Antes da prisão, ele estava naquele monte chamado Getsêmani, e ele, ao sentir a sua humanidade, ele temeu, ele chorou, intensificou. A Bíblia diz que o tamanho do seu sofrimento foi tão grande. Existe um termo, eu já li esse termo há muito tempo atrás, agora já esqueci, mas há um termo técnico que a medicina diz, que tem um nome, que quando o estresse, a ansiedade, tudo junto é intenso demais, o suor verte-se em sangue. É um nome, tem um nome que tem aí, depois vocês pesquisam. Então Jesus, poucas pessoas sentem isso, só quem geralmente está tendo estresse de guerra, a pessoa está passando por um tipo de tortura, uma dor muito fora do comum que está atacando todo o seu corpo, o corpo começa a reagir dessa forma. Então imagine o tamanho da dor que Jesus Cristo sentiu ali, sentindo todos os nossos pecados, vendo cada um de nós, inclusive que eu acredito que Cristo tenha visto até nós lá, porque ele morreu pelo pecado de toda a humanidade. Então todo aquele que receber Jesus Cristo tem esta graça personalíssima, individual. Então eu creio que ali naquele momento Jesus nos viu todo mundo, viu o pecado de todas as gerações, sabendo que independente das gerações que viessem até o dia da sua vinda, antes que ele chegasse na cruz e dissesse está consumado, ali para todos e por todos, Jesus continuaria e continuará sendo o nosso único e verdadeiro Salvador de todos os séculos. Então, haja gente, haja multidão de pecado, haja dor, haja circunstância. E mesmo assim, ele sentiu a presença de Deus. Veja como a presença de Deus não pode ser anulada por coisa alguma. A presença de Deus não pode ser anulada quando alguém busca a presença de Deus. Uma vez sentindo isto, ele vai querer isto sempre para a sua vida. E as circunstâncias, mesmo que mude as coisas, ainda que a figueira não floresça, ele ainda continuará buscando a presença
de Deus até a morte, até as últimas consequências. Isso é lindo, né? A questão é: será que estamos querendo sentir a presença de Deus? Porque se nós queremos sentir a presença de Deus, precisamos avaliar o contexto e perceber que essas questões todas que nós estamos colocando aqui, elas entram dentro dessa realidade. Porque tem pessoas que vão sentir a presença de Deus sem nunca ter passado por tribulações tão intensas. Às vezes, na nossa perspectiva humana, tem gente que vai sentir a presença de Deus tendo uma vida boa. Mas tem outros que vão sentir e vão continuar buscando a presença de Deus, independente da circunstância, até mesmo numa das melhores, das difíceis lutas, intensas e demoradas e morosas, mas vão estar buscando a presença de Deus. Porque para aquele que busca a presença de Deus e quer a presença de Deus, não são as circunstâncias que vão gerar fatores de busca, mas sim o próprio Deus. Jesus, ele disse que quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairia todos a ele. E isso tem acontecido. Quando ele foi até a cruz, ele foi levantado, ele atraiu todos nós a ele, todos aqueles que buscam a Deus, todos aqueles que sabem que Deus é Espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, esses buscarão o Pai, e o Pai também encontrará eles no caminho, os encontrará. Então, sentir a presença de Deus para nós tem que ser algo extremamente importante. Então, que a nossa oração seja semelhante à atitude daquela viúva que Jesus Cristo conta em sua parábola. Lembra aquela viúva persistente? Jesus conta a história de uma viúva que é extremamente persistente. Ela tinha uma causa, uma situação difícil. E o juiz, ele era um juiz ímpio, iníquo, um juiz injusto, um juiz que era comprado lá, de corrupto. Essa é a palavra talvez mais próxima dos nossos dias, juiz corrupto. E esse juiz corrupto jamais iria dar uma causa para uma mulher que não pudesse pagar a sua sentença. Mas ela insiste. Ela insiste uma vez, ela insiste duas, e o juiz vendo ela, mesmo que ignorando, e ela vai insistindo. Ela insiste até incomodar a realidade do juiz, e o juiz se incomodar, sabendo que não aguentava mais ver a presença daquela mulher fazendo o mesmo pedido e sempre tendo o seu pedido negado, deferido. E ele chegou à conclusão particular, dizendo que ele não temia Deus, não temia os homens, mas ele não aguentava mais aquela mulher persistindo. E ela persistiu, e ele foi e deu a causa. Mas Jesus usa essa experiência para dizer o seguinte: faça isso com Deus. Seja essa mulher inconveniente, seja essa mulher inconformada, seja essa mulher cheia de sede de justiça, seja essa mulher de fé, que mesmo que as portas estejam fechadas, ou até mesmo diante de uma muralha sem porta, uma porta vai se abrir, ou a muralha vai cair. Mas uma coisa é certa: ela vai conseguir, e você vai conseguir a presença de Deus. Não é pela obra, mas é pela necessidade, pela consciência. Não é somente pela necessidade e a consciência, mas pela própria graça que o nosso Deus outorga. Ele quer ser achado. Ele quer ser achado. Ele é um Deus amigo. Ele é um Deus de perto. Ele mesmo diz: não sou eu Deus de perto, eu não sou o Deus de longe. Ele é um Deus espírito ou espírito, mas ele é pessoal e relativo, a ponto de nós vermos ele tendo qualificações tão próximas, tão íntimas, a ponto de ser chamado amigo. Deus é amigo, não é só pai, ele é amigo. Um pai é amigo, amigo de Abraão, amigo de Moisés. E Jesus fala: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. E Jesus, nosso Jesus, é Deus. E ele disse que estaria conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Agora a pergunta é: diante de toda essa realidade, o que falta para que eu e você
possa sentir a presença de Deus, independente do cenário, circunstância e situação que estamos vivendo. Quem somos nós na fila do pão, como diz alguém, para achar que nós não precisamos da presença de Deus ou senti-la? Sabendo que Ele não precisa da gente, sabendo que Ele é todo-poderoso sem nós, e Ele ainda é todo-poderoso. Então, devemos aproveitar as oportunidades. A Bíblia diz que existem momentos que são chamados momentos oportunos. Se eu não me engano, acho que 2 Coríntios, capítulo 5, eu acho que eu vou até errar o versículo, mas eu vou acertar naquilo que eu vou dizer. Ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no tempo da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Em outras palavras, Deus nos dá a oportunidade para nós enchermos dele, nos dá a oportunidade para a gente sentir aquela presença maravilhosa dele. Os discípulos que estavam no caminho de Emaús disseram que quando sentiu a presença de Jesus ressurreto, ali naquela jornada, naquele caminho, os seus corações frios, enlutados, decepcionados, aqueceram, foram renovados. Sim, a presença de Deus nos dá uma alegria que nenhuma alegria nessa terra pode nos proporcionar. Sim, a presença de Deus nos traz algo de novo, independente das perdas que nós enfrentamos. Por isso eu sou convidado, e você é convidado, a falar: Senhor, eu quero que o Senhor esteja perto de mim. Mas como? O versículo também, Salmo 148, diz: perto está o Senhor daqueles que o buscam e buscam em verdade. Te buscam com sinceridade, buscam a Ele por Ele ser Deus, buscam a Ele para ter intimidade com Deus. Não tem coisa mais extraordinária nessa vida do que você querer ter uma experiência com Deus. Porque, me desculpe, se a experiência com Deus for somente bênçãos, ainda nós não estamos nem perto de querer conhecer Deus. Porque Deus já disse que Ele é todo poderoso, Ele vai abençoar. Ele tem abençoado Ele já tem abençoado tanta gente hoje. Ele deu sol, ar, chuva, comida. Hoje um dia foi cheio da providência de Deus. A terra está cheia da sua glória, meu irmão. Até quem não é crente é abençoado. O mundo está sendo sustentado. E o problema de coisas materiais que Deus nos dá, ou a gente perece e essas coisas ficam, as outras pessoas usam, e até pessoas desconhecidas, ou depois que você desfruta bastante das coisas que você gostaria de viver, para dizer: olha, Deus me abençoou através disso, com o tempo esse negócio começa a gerar falta de sentido, porque não são bênçãos materiais que preenchem o ser humano. Você nunca vai ter uma intimidade existencial com um carro, com uma casa. Depois isso tudo vai virar tédio. Você tem aquela sensação gostosa, mas depois passa. E o que era para ser bom depois vira um problema. Nos primeiras dificuldades vem o tédio. E assim é com todas as outras áreas, emocional, sentimental. Mas experimentar do eterno, porque a nossa alma é feita do eterno, irmãos. Tem DNA eterno. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. E no final ele diz: Deus colocou dentro de nós um tino eterno. Então só existe uma coisa que vai dar sentido: é quando nós nos conectarmos com a presença de Deus. E assim nós pedimos. Deus, Ele pode estar presente, sim. Ele não está ocupado, como muitos pensam. Ele não está distante, numa outra galáxia fora dessa construção do universo. Não, Ele está perto.
O apóstolo Paulo, ele chega a dizer: Deus se manifestou de tal forma, de uma maneira tão intensa, que de olhos fechados dá para você tateá-lo. Que coisa! Eu não sei te explicar isso, mas está escrito. Só para dizer e para fazer a gente entender como Deus se faz presente. Assim como João mesmo falou: o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos tocaram, esse é o verbo. O que os nossos ouvidos ouviram, nós somos testemunha dessa realidade. No cenário da história da igreja, quantos episódios, irmãos, em que Jesus Cristo se revelou aos servos do Senhor nos momentos da grande perseguição da igreja. O Jesus agora, esse Jesus que está sentado à destra de Deus, que já tinha subido aos céus, lá em Atos 8, já tinha subido aos céus. Quantas vezes ele se revelou a pequenas comunidades que estavam em perseguição, e quantos relatos existem da igreja primitiva de que nos momentos mais difíceis eles viram a presença de Jesus. Nos anais da história dizem que Nero ficava incomodado e admirado em ver a face desfigurada de pessoas cristãs que eram mortas por leões, felizes. E ele perguntava: por que essas pessoas estão felizes? Porque esta não era a caricatura, a expressão de quem morria morto por leão. É medo, pavor, ranger de dente. Imagina, se eu ver um cachorro eu já tremo. Agora imagine um leão, você vai morrer e todo mundo na plateia dando risada, vendo o espetáculo, criancinhas, mulheres grávidas, anciãos, todo mundo, comunidade e os líderes religiosos. Muitos cenários dizem que essas pessoas estavam felizes, como que se tivesse visto a glória do Senhor. Irmão, se você crer, você verá a glória de Deus. E nós somos convidados a desejar essa presença do Senhor em nossas vidas. Senhor, 1 minuto sequer sem a sua presença é uma eternidade de medo. Eu preciso da presença do Senhor. Senhor, ser presente aqui, ser presente na minha vida, ser presente no vazio, ser presente na alegria, ser presente na tristeza, ser presente agora aqui, ser comigo, Senhor. Eu não posso ir falar igual Moisés disse: dá uma parada na vida, um pit stop, dá um pit stop na vida e fala: Senhor, se tu não for comigo, eu não saio desse lugar. Se o Senhor não for comigo, eu não abro mais a boca. O Senhor tem que ir comigo. Eu não quero pastores, eu não quero líderes religiosos, não quero novas doutrinas, eu não quero anjo, eu não quero uma profetada aqui, alguém que revela a minha vida. Eu não quero uma benzedeira, eu não quero um pai de santo, eu não quero um padre. Não, eu quero o Senhor guiando a minha vida. Eu quero o Senhor. E bater o pé mesmo, e querer Deus, com sinceridade de coração. Com certeza, a glória de Deus revela sobre nós. Que Deus nos abençoe, amém, irmãos? Que assim possamos desejar essa verdade bíblica, porque perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. Invoque a presença de Deus na sua vida, a cada momento, a cada segundo. Invoque a presença de Deus. Com certeza Ele se fará presente, em nome de Jesus, amém? Meus amados, vamos